Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Tem sido uma mensagem muito esclarecedora para nós. Acho que já é a segunda ou terceira vez que estamos estudando ela. E tem revivido coisas, muito profundas, que precisamos estar revendo sempre em nossas mentes, como o plano da redenção, essas 4 posições, para que você possa ter ter o programa completo, o plano completo. Você precisa ocupar 4 posições. Primeiro ele disse decidir, segundo trabalhar, terceiro esperar na promessa e depois ser recompensado. Muitas vezes eu lembro que mais ou menos nesse mesmo segmento, o profeta nos falou sobre a mensagem, a personificação do cristianismo, e até agora no encontro que tivemos em Manaus, o pastor Nilson estava me relembrando sobre esta mensagem. Eu preguei sobre isto lá em Ji-Paraná, e ele disse: pastor Samuel, o senhor abriu um prisma para mim muito interessante dentro daquela mensagem. E aquela mensagem o profeta nos mostra os 3 estágios também. Porque se você não passa por esses 3 estágios, você é nada mais, nada menos do que um cristianismo personificado. Não é um cristianismo real. Porque para você ser um cristianismo real, ter um cristianismo real, ser um cristão real, você precisa passar pelos 3 estágios. Então aqui nós vimos as 4 posições para a redenção. E na personificação do cristianismo, existe 3 estágios. Ele diz: a primeira, a mudança de coração, algo físico, a mudança do coração de pedra para um coração de carne. Depois vem a mudança de um espírito velho para um novo espírito, e o espírito é a natureza do corpo. O profeta vem e nos explica: você pode tomar um porco, lavar ele, limpar, perfumar, mas se não houver uma mudança da natureza dele, que se tirar dele aquele espírito de porco, quando você solta ele, ele vai para a lama, ele vai se sujar. Então o profeta diz que ele tem que haver uma mudança do espírito. Isso é o terceiro estágio. E essa mudança de espírito, muitas vezes o programa humano consegue fazer. E nós falamos isso naquela mensagem, a personificação do cristianismo. Um alcoólatra anônimo, quando ele pode mudar a sua forma de viver. Antes, um bêbado, um alcoólatra, onde a sua família foi destruída. Há tantos casos dessa forma. E através de um programa humano, um estudo, e conseguiram mudar a vida daquele homem. Então houve uma mudança do espírito. Mas até então aí é um segundo estágio. E muitas vezes as pessoas pensam que só uma mudança desse estilo de vida, do espírito, já está completo. Mas não, o profeta diz naquela mensagem, é a personificação do cristianismo, que tem que ser 3. Então ele disse que depois da mudança do coração de pedra para um coração de carne, depois da mudança de um espírito velho para um novo espírito, então aí sim você estará pronto para que ele possa derramar do espírito dele sobre você. Então, Ezequiel 36, 26 ao 18, 26 ao 28, Ezequiel 36. Então, quando nós entendemos isto, que tem os estágios que nós precisamos passar para poder atingir o objetivo. E na redenção, o plano da redenção, nós vimos que há processo que você tem que passar. E vai ter muitas vezes um momento que você vai ter que só aguardar, esperar. Você já fez o trabalho,
como eu estava nos mostrando no culto anterior, que a Ruth, ela atingiu, como é que é a palavra certa? Ela causou uma boa impressão, ou ela atraiu a atenção de Boaz, e uma vez que ela atraiu a atenção de Boaz, Noemi disse para ela: agora permaneça ali, fique quietinha, não vá mais para a plantação, esperar agora para que ele faça o plano, ele vai lá e tome posse, como parente, ele possa nos redimir, então depois você vai ver a recompensa. E foi que ela voltou e ela aguardou. No culto passado, até a Patrícia, minha esposa, me chamou a atenção, se eu havia dito que Noemi tinha apenas um filho. Noemi não tinha um filho, porque a história nos narra sobre 2 noras, eram 2 filhos de Noemi, né? E apenas uma nora, olha aí o poder da decisão, decidiu de voltar, de ir para a terra estrangeira com a sua nora, que era a terra da sua nora, porque Noemi não estava em Israel, Noemi estava fora, mas quando ela precisou retornar, para que um parente redentor pudesse redimir a posse em que ela tinha, porque os filhos dela haviam morrido e a mulher não podia assumir, então ela tinha perdido as suas posses, mas apenas uma nora, né? Então não sei se eu disse no culto anterior que só tinha um filho. Se eu disse isso, estou corrigindo, né? Não é um filho, são 2, tá certo? Então foram 2 filhos que Noemi teve, todos 2 morreram, porém uma nora tomou a decisão de retornar, né, com ela, com Noemi, a terra de Noemi, né? E ela disse: o teu povo será o meu povo, a tua casa será a minha casa. Ela teve um tempo de decisão, ela teve que tomar essa decisão, né? E tudo fazia parte do plano de redenção. O profeta vem e nos diz: olha, essa Noemi, né, essa Ruth, né, era uma gentia. Boaz, um judeu, um hebreu, um detentor da promessa, um que tinha o poder, e o profeta vem e nos mostra a representação de Ruth, uma gentia. Então nós éramos gentios, né, fora completamente do plano divino, mas Deus, através da sua graça e da sua misericórdia, estendeu este plano até nós. Então ele nos cobriu, assim como Boaz cobriu Ruth, né, fazendo com que a redimisse toda a herança de Noemi. Então também Cristo nos cobriu, tomando como esposo. Agora, para isso, nós passamos pelo processo. Qual foi o processo? Primeiro, decidir tomar Ele como nosso único e suficiente Salvador. Depois, trabalhar para que chame a atenção do seu futuro, do seu noivo, né, de Cristo. E depois que chamou a atenção, agora é só aguardar, esperar, e ter um tempo de espera para que logo venha a recompensa. E tudo é um plano nas mãos de Deus, é um plano completo. Então tudo isso, nós havíamos falado isso, eu não sei se havíamos falado com tanta propriedade como estamos falando agora, revivendo isso, porque a cada vez que nós nos aproximamos da palavra, a cada vez que nos aprofundamos mais na palavra, Deus abre mais o quadro para nós. Então não há novidade nenhuma nisso para nós, mas apenas faz com que nós possamos meditar mais naquilo que Deus fez por cada um de nós, mostrando-nos o plano, né, o plano da redenção. Amém? Nós damos boas-vindas a todos os irmãos que estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo,
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos aproximamos da Tua presença, com gratidão em nossos corações, por tudo que Tu fizeste em nossas vidas, ó Pai, por tudo que Tu nos concedeste, desde a última vez que estivemos aqui reunidos, em um momento solene como esse, um culto de adoração a Ti, um culto para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, o qual foi num domingo, ó Deus, também quando nos reunimos ontem, na terça-feira ali com os irmãos em Jandira, através daquela palavra especial que Tu nos concedeu também ontem, ó Deus bendito, ajuda-nos, ó Deus, a entendermos os Teus mistérios, todos os mistérios contidos em Tua santa palavra. Sabemos que Tu nos chamastes a crer, e muitas coisas nós não teremos o total entendimento, mas nós cremos com todo o nosso coração. Mas contudo ainda, ó Pai, a Tua graça tem sido tão grande, e a Sua misericórdia para conosco, que tem aberto os nossos olhos para compreender esses segredos, ó Pai. E uma vez que isto se encarna em nossos corações, não há mais dúvida em momento algum, não há Satanás, não há demônio do inferno que possa tirar essa convicção dentro dos nossos corações, da Tua vinda, dos mistérios, da Tua palavra que tem sido aberta para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. A palavra não foi aberta agora, a palavra foi aberta lá atrás, desde 63 a palavra foi aberta, mas ela foi aberta já há uns anos para mim, foi aberta há uns anos para os Teus filhos, ó Deus, e aqueles que a Tua palavra abrirá para eles, ó Deus, será algo novo para eles, como aconteceu com alguns irmãos nossos, aqui de Porto Velho, que a palavra foi aberta para eles, eles estão felizes e contentes, por poder ver a Tua palavra aberta, ver esses mistérios, é como um vinho novo, é um estímulo para cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, continue falando nos nossos corações, às nossas almas, tudo aquilo que nós necessitamos ouvir e compreender, em nome de Jesus Cristo, perdoe os nossos erros, nossos pecados, que hajamos cometido, ó Pai, nossas transgressões, que a Tua graça, o Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, possa nos limpar, nos fortalecer cada vez mais e mais, para estarmos limpos na Tua presença, ó Pai. Que nada nos impeça de adentrar aos santos dos santos nessa noite e colocar a mão dentro daquela panela dourada e tomar a posse, ó Pai, daquilo que nós temos necessidade nesta noite. Aqueles que necessitam de cura, que eles possam tomar a mão dentro da panela dourada e tirar a cura. Aqueles que precisam de avivamento, que ele possa colocar a mão dentro daquela panela dourada e tirar o avivamento. Aqueles que precisam de força para vencer as provas, as labutas do dia, Tu possas fortalecer a cada um deles, ó Pai. Pois tudo aquilo que nós temos necessidade, Tu já tem nos dado através da Tua mensagem, na voz do sétimo anjo. É nisso que temos estado posicionados. Temos defendido com todo o nosso coração, ó Pai. Temos crido para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Que nessa noite Tu possa compartilhar o pão da vida, o pão, ó Pai, este alimento espiritual, ao seu devido tempo, possa cair dentro de nossos corações, nos concedendo aquilo que nós temos necessidade. Abençoe os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet, abençoe suas famílias, suas vidas, concedendo-lhes aquilo que eles tenham necessidade também. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Vamos cantarmos um louvor, livre hoje estou.
Caminhando com Cristo, eu vou. Cante com toda a sua alma, todo o seu coração, alegrando-se na presença dEle, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Caminhando com Cristo eu vou. É bom caminhar com Ele, né? O menor que até não ser visto. Aqui está aqueles que estão representados em Enoque. É verdade, Pai. E a cada dia está no sela para com Elias viver em outra economia, até dessa dimensão nos trasladar com Ele, e com Ele finalmente para casa nós iremos voltar. Glória a Deus, santo é o teu nome, Pai. Caminhando com Cristo, eu vou, o menor que até não ser visto mais. Cristo veio para nos buscar, e a cada dia está no cena para com Elias viver em outra economia, até dessa dimensão nos trasladar, e com Ele finalmente para casa nós iremos voltar. Livres hoje sou. Profeta em 63, numa nuvem lá no monte, pôr do sol, revelando os 7 selos, todos de uma vez, veio falando sobre nossa redenção. A palavra está aberta, é somente crer. Somos mais que vencedores, somos Cristo outra vez. Livres hoje sou.
Cristo veio ao profeta em 63, numa nuvem lá no monte, pôr do sol, revelando 7 selos, todos de uma vez, veio falando sobre nossa redenção. A palavra está aberta, é somente crer. Somos mais que vencedores, somos Cristo outra vez. Livre hoje sou. Glória a Deus. Hoje podemos cantar isso de todo o nosso coração, né? Uma realidade, porque realmente temos sido livres, livres do pecado, livres da condenação, livres de tudo, né? De tudo aquilo que nos impedia de adentrarmos ao Santo dos Santos. Nós temos aprendido através da palavra que no Velho Testamento entrar ao Santo dos Santos era concebido apenas ao sumo sacerdote. E ele deveria entrar de uma certa maneira, entrar em um certo tempo. Ele não podia entrar todo o tempo, e sim apenas em um certo tempo. E agora, quando nós olhamos para isso e vemos que o plano de redenção atingiu a cada um de nós, e hoje o profeta vem e nos diz que ficar do lado de fora, isso é morte. No Velho Testamento, se você não era o sumo sacerdote, você não podia entrar, que se entrasse, era morte. Hoje, ficar do lado de fora é morte. Não é o pastor que coloca você lá dentro, não é o pastor que tem que estar lá dentro, você está do lado de fora, não. Todos nós, cada um na posição que Deus o chamou, mas todos nós temos que estar lá dentro, do Santo dos Santos, tomando da presença de Cristo, colocando a mão dentro daquela panela dourada, toda vez que nós tivermos necessidade. E o profeta disse que quando você entra ali naquele lugar, como indivíduo, e é só você como indivíduo, então a cortina fecha de trás de você, e é só você. Não é você, mamãe, papai, esposo, esposa, família junto, não. É indivíduo. Que Deus possa nos ajudar a compreendermos estas coisas, né? Então nós precisamos ver e entender que
duas posições, duas obras que Cristo tinha que fazer. Primeiro, nos redimir, e isso Ele nos fez ali na cruz do Calvário, né? Ele intercedeu através do seu próprio sangue, então Ele nos redimiu. Então, depois que Ele fez esta obra, ninguém sabia que Ele o faria. Ninguém sabia, porque isso era uma decisão que cabia apenas Ele, somente Ele. Deus havia também dado a Ele o livre-arbítrio dele decidir se Ele morreria ou não por nós, se Ele cederia ou não a sua própria vida por nós. Graças a Deus que Ele fez a escolha certa, né? Eu lembro quando o profeta disse, né? Quando o Espírito Santo o advertiu, disse: estão preparando uma armadilha para você, daquele casal que começaram a se agarrar na audiência, né? E ele não sabia o que era, mas sabia que o diabo estava preparando uma armadilha para ele. E o profeta disse que Deus entregou a vida daqueles jovens na mão dele. E ele disse que ele, naquele momento de jovens, você sabia que Deus entregou suas vidas a mim? Neste exato momento. Mas eu vos perdoo. Aí o profeta disse: isso ele sabia que eu faria, era isso que ele queria que eu fizesse. Mas, no entanto, Deus deu a condição a ele. Então, quando nós paramos para ver hoje, qual é a condição, a sua condição, frente à palavra, irmãos, não é qualquer coisa. Você precisa apreciar mais isso. Você precisa de dar mais conta de quem você é na presença de Deus. Quando nós falamos sobre a criação dos esquilos, o poder da palavra falada, aquilo manifestou de tal grau na vida do profeta, para mostrar que nós temos esse direito, nós temos que receber isso, nós temos este poder. Mas como você vai ter este poder de operar? Ele entregará para você este poder de qualquer forma? Não, ele tem que ter confiança em você, para poder te entregar tal poder, como ele entregou na mão do profeta ali, de poder falar a palavra, e através daquela palavra falada, a coisa vir à criação. Nós sabemos que chegará um momento que vamos precisar deste poder, dessa plenitude deste poder em nós, e a única forma deste poder estar em nós, é através da palavra. Por isso que nós precisamos nos aprofundar mais da palavra, precisamos buscar mais a palavra, entender a revelação dele deste tempo final. Porque se nós não entendermos a revelação deste tempo final, nós não poderemos obter este poder. Não teremos esta condição. Na mensagem aqui, Apocalipse capítulo 5, segunda parte, veja só o que o profeta diz aqui, no parágrafo 138, onde nós paramos. Aqui, o assunto anterior, ele estava dizendo sobre João, né? João chorou, porque o plano se abriu diante dele. João se abriu, o plano de redenção se abriu diante dos olhos de João. E por isso que ele chorou, o profeta nos mostrou isso no culto anterior. Porque a condição que estava, não havia ninguém. Mas de repente, quando Deus mostrou o plano, que só havia um digno de tomar aquele livro e abrir e desatar os seus selos, ele chorou de alegria. Não era um choro de desespero, era um choro de alegria, por ter podido ver o plano divino de Deus diante dos seus olhos. E eu estava vindo para cá e eu estava meditando nisso. Eu estava meditando nisso pensando, este anjo de Apocalipse 10:7, este anjo que manifestou-se para trazer a revelação para nós aqui nesta terra, foi o mesmo que esteve lá com João. Aí agora eu pergunto, ele esteve lá ou João esteve aqui? João esteve aqui. Então, quem mostrou a João o que havia de acontecer? Vocês já pararam para vocês pensar? Quem que João viu? Quem que mostrou para João? Ah, João viu Jesus Cristo. Não, João não viu Jesus Cristo. Embora pensou que fosse. Por isso que ele quis adorar por 2 vezes. Mas João disse, não faças tal, porque eu sou conservo teu
e de teus irmãos, os profetas, adorem a Deus. Ele não era Jesus Cristo, mas era o mesmo anjo. Então, o mesmo anjo que abriu a palavra para você hoje, que trouxe os mistérios, é o mesmo que atendeu João. Eita glória! João foi transportado para cá. É como se esse anjo pudesse dizer: João, vem aqui, eu vou mostrar para você. Olha aqui, ó. Você está vendo essa mensagem? Você está vendo isso aqui? Mostrou o quadro para João. Irmãos, isso é grande demais. Então, esse ministério do tempo final não é um ministério comum, não é um ministério comum das eras. Pare para ver, irmãos. Cada profeta, cada mensageiro da era teve a sua posição, mas nenhum ocupou tal posição como esse último mensageiro. Nenhum das eras ocupou tal posição. Nem Paulo, que foi também um profeta, muito importante, né, para nós, o Evangelho, muito importante. As cartas de Paulo é pura revelação. Pura revelação. Mas, no entanto, Paulo viu. Deus levou ele até o terceiro céu. E ele não pôde falar de coisas que ele viu. Mas esse mensageiro, ele pôde desvelar toda a palavra para nós. Ele pôde falar isto. Por isso que eu me sinto com tal gratidão que eu não fico sem falar da onde essa revelação tem vindo. Eu não posso omitir isso. Eu não posso vir aqui e falar, ó, e pregar. Os outros vão dizer, olha, o Espírito Santo tem manifestado de uma forma especial sobre o pastor Samuel. Olha, o pastor Samuel está revelando a palavra. Não, eu não sou revelador. Deus me comissionou como um ministro, como um pastor, a estar frente a um pequeno grupo, a um pequeno rebanho, para ajudá-los. Mas eu também sou ovelha, eu também preciso ser ajudado pelo nosso sumo pastor, que é Cristo. Eu também preciso de obter a revelação, para que assim todos nós possamos nos ser ajudados, possamos ajudar uns aos outros. Temos aprendido uns com os outros, é assim. Então veja só, no 138 dessa mensagem, Apocalipse capítulo 5, segunda parte, ele diz assim: agora observe, redenção. Depois, imediatamente depois que sua intercessão foi feita pela igreja, quer dizer, a sua obra redentora, então ele revela a si mesmo como parente redentor. Você compreende isso agora? Agora ele vai revelar à igreja como ele o fez. Ele vai revelar à igreja como ele o fez. E então, se esta revelação já começou, então isso prova que estamos no fim do caminho. Amém? Agora você apenas veja se isso está correto ou não, enquanto seguimos através da Escritura aqui. E foi aqui que detivemos no culto passado. 139 diz: e descobrimos o que foi revelado. Qual é a revelação da redenção? Como nós somos redimidos? Apenas olhe aqui o que aconteceu nesses últimos poucos anos. A revelação do nome de Jesus no batismo da água, a revelação que o inferno não é eterno, nunca foi conhecido antes. Pense nos seus amados que estariam ali eternamente. Vem, você não pode ter vida eterna a não ser que você seja salvo. Você tem vida eterna, então você não pode queimar no inferno eternamente. Você será punido pelos seus pecados com sua vida natural, mas você não pode ter vida eterna no inferno. Se você tem vida eterna, então você não pode queimar para sempre. Porque existe apenas uma forma de vida eterna, e eu tenho certeza que a igreja compreende isso. A única forma de vida eterna é Jesus Cristo. Mais ninguém.
Então veja. Agora, o que é isto? Que outras coisas? O plano da redenção. Apenas veja o que nos tem sido dado ultimamente pelo Espírito Santo, vem? A semente de Abraão. O que a revelação significa? A semente da serpente. Vem? Este livro de Apocalipse. Observe, quando chegarmos nele, como ele se descasca isso, como ele descasca isso. E eu provo exatamente aqui através da Escritura, isto é exatamente a verdade. Eu volto diretamente a revelação, volto a Gênesis e apanho isso e mostro quando aquele selo foi aberto. Veio diretamente através da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Apenas pense, de Gênesis a Apocalipse, nunca houve ninguém que foi batizado no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. É um batismo falso. Eu me coloquei diante de 300 e tantos pregadores da grande Associação Ministerial de Chicago outro dia e provei isso, até que todos eles choraram, um com o outro. 70 deles estão vindo para serem batizados no nome do Senhor Jesus. E a semente da serpente tem sido desde Gênesis. Se a serpente não tivesse vindo, se ele não tivesse nenhuma semente, então Cristo não teria nascido. Porque ele diz: colocarei inimizade entre tua semente e a semente da serpente. E se a semente da serpente fosse um mito, então Cristo seria um mito. Vem? É tudo. Você não pode separar isso. A serpente tinha uma semente, e é aí onde realmente eles se confundem, porque eles não compreendem isso, porque eles não têm a revelação disto, porque eles não vêm discutir isso comigo. O púlpito está aberto o tempo todo, eu receberei a qualquer um, eu não quero persuadi-los, mas com certeza eu discutiria isso com eles. Se eles quisessem perguntar ali fora, diante da associação, eu quero que algum de vocês me diga onde isso está errado. Não fique nas esquinas falando de mim a respeito disso, mas venha diante de mim e diga-o. Vamos fazer isso de verdade. Vamos subir aqui e ver quem está certo e quem está errado. Mas eles não aceitam isso. Francamente, eles sabem melhor. Vem? Porque não sou eu, mas é o Espírito Santo. O próprio anjo de Deus que você vê. Que tal esses dias, aqui quando todas essas coisas acontecem, e este anjo do Senhor de pé aqui perto, eu não saberia dessas coisas, mas é a hora, está aqui. Quando passarmos por esses 7 espíritos, aquelas 7 trombetas e coisas hoje, se o Senhor permitir, você verá onde isso está. É a hora que estamos nessas revelações, as quais estão supostas a chegar. É o livro das revelações, a revelação de Jesus Cristo. E nós descobrimos no próprio primeiro capítulo, ele revelou quem ele era. Agora, ele está nos 7 selos, revelando como ele redimiu a terra. E um deles foi através do nome de Jesus Cristo. O outro estava tirando o medo do povo, como eterno, redenção eterna, justificação pela fé, santificação, o batismo com o Espírito Santo e o quê? Pois estamos eternamente seguros, tirando toda dúvida agora do povo. Se você tem o penhor de sua salvação, Deus já te selou até o dia de sua redenção. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados até o dia de sua redenção. Agora, presta atenção nisso aqui, irmãos. Eu até mandei, agora no privado dos irmãos, no grupo, né? Esta página aqui, que eu estou lendo. Porque nós, muitas vezes, pensamos assim: a pessoa se apostatou, está perdido. Eu não creio nisso, irmãos. Enquanto ainda houver fôlego de vida, enquanto estivermos aqui na terra, eu ainda clamo por misericórdia para aquela pessoa. Não importa o que aconteça aqui, neste corpo físico, eu não olho para isso. Deus sabe do que eu estou falando. Eu não olho para isso. Eu não olho para as ações. Não.
Agora, uma coisa eu posso dizer, eu olho para aquilo que está dentro de você. Se você um dia disser, eu não creio nisto, aí não tem mais. Então eu já sei que não tem mais o que fazer. Mas enquanto houver situações problemáticas aqui neste corpo, nesta vida, como condutas e tudo, irmãos, eu não estou olhando aqui para isso. A palavra, o Espírito Santo está aqui para nos conduzir, para tirar isso de você, tirar isso de mim, me preparar, me mudar. É a palavra, é o Espírito Santo. Então veja, olha aqui nesse parágrafo 148, olha aqui. Agora, como você vai se apostatar? Você pode se apostatar, mas não pode se perder. Aleluia! Você pode se apostatar, cair da graça, ter um problema, uma dificuldade. Irmãos, eu vejo graça cada vez mais e mais. É a graça sendo estendida, a graça. Toma aquela mensagem, almas que estão em prisão, o profeta diz, cada vez há mais graça. Como você vai se apostatar? Você pode se apostatar, mas não pode se perder. Se você permanecer naquele estado, isto mostra que você não tinha aquilo no princípio. Não tinha aquilo no princípio. Se você permanecer naquele estágio, porque nós cremos que o Espírito Santo é aquele que nos guia, aquele que nos exorta, aquele que nos mostra, é o que nos cobra uma demanda de uma boa consciência. Você pode estar vivendo erroneamente, mas algo está lá dentro do seu coração dizendo, você tem que voltar para o caminho. Você sabe que isso não está certo. Você deixa o gênio, o desejo da carne falar mais alto, é porque você está alimentando o cão negro. Mas tome posição para com a palavra. Tome posição com a palavra. E você vai ver que quanto mais a palavra entrar, mais a escuridão vai sair. Mais o desejo de pecar vai sair. Irmãos, eu não creio numa mudança da noite para o dia. Muitas vezes acontece, as pessoas, olha, de uma noite para o dia ele mudou. E vai ver que foi só uma personificação. Mas algo real, é algo que acontece, é algo que muda você aí dentro. Algo real, acontece aí dentro. Então você compreende o plano da redenção, você compreende que alguém morreu por você por causa daquelas tuas fraquezas. Então não há demônio do inferno que pode te acusar de aquilo. Porque você entende o plano da redenção. Então, irmãos, isso aqui é tremendo, isso aqui. Isso tinha que vir agora, eu precisava ouvir isso, eu precisava receber isso, eu falo por mim. Agora, como você vai se apostatar? Você pode se apostatar, mas não pode se perder. E se você permanecer naquele estado, isso mostra que você não tinha aquilo no princípio. Mas se você é um filho de Deus, o adorador, uma vez purgado, não tem consciência do pecado. Uma vez purgado, não tem consciência do pecado. Diz Hebreus, isto é a verdade. Então você não pode ser um cristão, você não pode ter o Espírito Santo e sair viver no mundo. Se você ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Então você simplesmente está ouvindo um som falso em algum lugar. O diabo te deixa todo inchado. Mas se você examinar a sua vida através da palavra de Deus, e aquilo mostrar que você está vivendo exatamente aquelas páginas da Bíblia, então você tem segurança eterna, aleluia! Sabe o que é isso? Para muitos irmãos isso aqui é
Deus está precisando desta obra. Deus está precisando de você. Sabe, os momentos, as dificuldades na vida que vêm, os problemas, as tribulações, os desejos carnais que fazem você retroceder, tenta derrubar você da graça de Deus. Aquelas armadilhas que Satanás prepara para você. Vem. 149. E não há nada para se temer. O que Deus prometeu, Deus o fará. Aleluia! Eu desafio qualquer pessoa a tomar isso. Você apenas tome e ande com essa palavra. E observe o que acontece com você, irmão. Ela trará tudo a acontecimento. Assim disse Deus. Tudo que Deus prometeu acontecerá. Aleluia! Agora, sendo que realmente lhe disse que minha obra estava começando, aqui tem sido quase 15 anos ao redor do mundo, e nenhuma só vez isso falhou. Por quê? Porque basicamente eu me firmei na promessa de Deus. Eu sabia que ela era a verdade. Não me deixe tentar lhe dizer que isto é algo de meu grande conhecimento, mas aquele que revelou os segredos do coração é o mesmo que me mostrou na Escritura, porque eu nem mesmo, quando eu primeiro comecei a pregar, por volta de 30 anos atrás, eu tive que colocar minha namorada encarregada de ler a Bíblia. Eu não podia nem mesmo lê-la, sem muita cultura. Irmão Wilson, você deve se lembrar de quando Hope costumava ler a Bíblia para mim ali atrás. Assentava e a lia, e eu dizia, ouça o que ela diz, faça exatamente o que ela diz. Isto é tudo que sei para eles dizer. E todos que fizeram isto, ora, eles se corrigiram. Aquilo era tudo. Ela dizia, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu ao seu Filho unigênito. E eu dizia, quantos creem nisto? Leia o seguinte, querida. Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Eu dizia, quantos creem nele? Ouça o que diz. Eu mesmo não podia lê-la. Então veja, eu não tive que aprender em uma escola, mas, eu amo aquela escola que eu frequentei. Lá atrás, em uma pequena caverna, em algum lugar com minhas mãos levantadas para Deus, dia e noite adentro assim. Quando o Espírito Santo descia em sua doçura e começava a revelar a si mesmo e dizendo, isto é assim, e assim, e assim, e nenhuma vez nenhum homem, criatura de nenhuma espécie, nunca foi capaz de colocar suas mãos em nada disto. Não importando todo fanatismo, tudo mais que varreu a terra, Deus manteve isto alto e limpo e fez isto marchar ao redor do mundo. Aleluia! Estamos no fim do tempo. Irmão, estamos aqui no fim do tempo. Isto é tudo. Haverá luz no entardecer. Isto é exatamente o que ele diz. Agora, o livro da redenção, Deus revelando a si mesmo. E agora, através desses grandes mistérios, Ele está revelando o nome de Jesus Cristo no batismo. Ele está revelando que não existe tal coisa como um inferno eterno, não pode existir, não existe nenhuma escritura na Bíblia que diz que tal coisa exista. Agora, existe um inferno, existe um lago de fogo, e onde os ímpios são punidos, mas finalmente são consumidos. Porque você não pode ter vida eterna a não ser que você seja salvo. E se você queimar eternamente, você tem que ter vida eterna. Ora, o senso comum lhe mostra isso. Como pode você ter eterna? Quantos sabem que quando você tem vida eterna, você está salvo? Amém. Bem, se você se queimar eternamente, não terá você que ter vida eterna para reconhecer isso? Então veja, isso simplesmente nem mesmo faz sentido. Agora, segurança. Aqueles que ele pré-conheceu, ele chamou.
Aqueles que ele chamou, ele tem justificado. Aqueles que ele justificou, ele já glorificou. Paulo nos diz, no primeiro capítulo de Efésios, que Deus, antes da fundação do mundo, nos predestinou para filhos de adoção, através de Jesus Cristo. João nos diz aqui em Apocalipse, que o inimigo, nos últimos dias, aquele inimigo religioso, entraria no meio do povo e faria organizações, e assim por diante, e cultos e demais coisas, como eles fazem hoje, enganaria o próprio eleito, se fosse possível, enganaria todos aqueles cujos nomes não estão colocados no livro da vida do Cordeiro, desde essa fundação do mundo. Quando foi o seu nome colocado no livro da vida do Cordeiro? Antes da fundação do mundo. Quando Cristo foi morto? 1900 anos atrás. 1900 anos atrás? Não, Senhor. Antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Aleluia. Vem, o que isso está fazendo? São esses selos se abrindo, apenas começando a revelar o plano da redenção, como ele fez, está tudo terminado agora, quase terminando. Então, estamos no fim do tempo. Então, este é o porquê as coisas têm sido reveladas. Por isso que não pode haver mais mistérios. Os mistérios foram revelados. Correto? Agora, é entregue ao nosso parente o livro selado, com 7 selos da redenção, do dono original. O dono original, quando nós o perdemos no jardim do Éden através de Adão, ele voltou ao dono original, mas tem havido um invasor na terra, um poceiro, que é Satanás. Ele chega, ele é um invasor. E esta terra não pertence a ele, ela pertence a Deus, mas ele é um invasor, um poceiro. Rapaz, eu poderia dizer algo neste momento agora, mas é melhor não dizer. Há um documento de propriedade da nossa redenção. Aleluia! Este livro selado com 7 selos é o título de propriedade. Então, se você tem esse livro selado ainda, você não tem o título de propriedade. Se você não tem a revelação, você não tem o título de propriedade. É um documento abstrato para você. Mas para mim não é abstrato, porque eu tenho o título de propriedade. Porque eu vi que os selos foram abertos. Eu obtive a revelação dos selos. E eu não fui porque eu sou profeta, porque eu ouvi a voz de um profeta. Eu recebi a mensagem deste tempo final, na qual ela veio para revelar todos os mistérios. Aleluia! Esse é o ministério do anjo de Apocalipse 10:7. Revelar todos os mistérios. Vejam. Agora, estamos no tempo do fim. Então, este é o porquê as coisas têm sido reveladas. Correto. Agora, é entregue ao nosso parente o livro selado, com 7 selos da redenção do dono original. O dono original. Quando nós perdemos o jardim do Éden através de Adão, ele voltou ao dono original. Mas tem havido um invasor na terra, um poceiro, que é Satanás. Ele chega, ele é um invasor. Esta terra não pertence a ele, ela pertence a Deus. Aleluia! Mas ele é um invasor, um poceiro. Rapaz, eu poderia dizer algo neste momento agora, mas é melhor não dizer. Há um documento de propriedade da nossa redenção. Este livro selado com 7 selos é o título de propriedade. Espere até entrarmos naqueles selos. A nossa redenção está ali, irmãos. Não tem redenção se você não entender o processo, se você não entender os mistérios dos selos que estavam ali. A pessoa pensa, eu tenho redenção porque Cristo morreu lá na cruz. Ele morreu, mas ele diz, ele fez a obra e depois ele teve que vir revelar o que ele fez. E o que ele está fazendo hoje? Revelando o que ele fez. E como que ele está revelando hoje? Através do ministério do tempo do fim. Prometido, Lucas 17:30.
Aleluia! Ele rompe os selos, revela, dá sua herança ao seu povo. Ele dá a herança que ele herdou, se tornando o parente redentor. Ele nos dá isto gratuitamente. Tudo isso pertence a ele. Foi ele quem redimiu. Mas em vez de guardar isso para si, ele dá isso de volta ao povo. Este é o seu amor para conosco. Oh, Satanás, o possuidor disto agora, o posseiro, ele não quer entregar isso rapidamente. Encontramos aqui, um pouquinho mais tarde, nas Escrituras, estou ponderando aqui em outro capítulo, e ele não queria entregar isso imediatamente, mas ele teve que lutar por isso. Mas, finalmente, quando ele foi trazido para pôr as cartas na mesa, ele foi lançado no lago de fogo. Aleluia! Ele foi lançado no lago de fogo, isso é correto. Jesus, o nome Jesus, nos evangelhos, tem 4 títulos de filho. Você sabia disso? Jesus tem 4 títulos como filho nos evangelhos. Um deles é filho de Davi, e um é o filho de Abraão, outro é filho do homem, outro é filho de Deus. Agora, observem, quando o nosso parente redentor se tornou Jesus Cristo, ele se tornou filho de Davi, que é o herdeiro do trono. A glória, ele herdou o trono por ser o filho de Davi. Deus disse lá atrás que ele nunca deixaria Davi sem uma semente. E Cristo é o filho de Davi. E ele se torna nosso parente redentor e espera, preparando um lugar onde ele possa reinar conosco. Aleluia. Como filho de Davi, ele é um herdeiro do trono. Como filho de Abraão, ele é herdeiro da dádiva real. Amém. É isso correto? Ele é um herdeiro da dádiva real. Amém. Da Palestina, de tudo que está nela. Semente de Abraão. Ele era o filho de Abraão. Como filho do homem, o que faz o filho do homem? O que o homem perdeu? Ele perdeu a terra. Então, como filho do homem, ele é o herdeiro de tudo na terra. Tudo isso que ele tem, nos dará. Então, ele está retornando de volta como ele foi. Ele. Agora, então, como filho de Deus, ele herda todas as coisas. Como filho de Davi, ele herda o trono. Como filho de Abraão, ele herda a dádiva real. Como filho do homem, ele é herdeiro da terra. Como filho de Deus, ele é herdeiro de todas as coisas no céu e na terra. Olha que coisa. Ele é nosso redentor parente. Agora observe. Isso não me faz tão bem. Isto é onde eu realmente fico alimentado. Agora, liberem seus corações a Deus apenas por uns minutos. Ouçam isto. Satanás é um posseiro. Legalmente, ele não é dono disso. Ele tem tido 2000 anos de agitação. Se ele é dono disto, ou se isto pertence a outra pessoa, mas Cristo veio como parente redentor e redimiu isso de volta para nós. Mas Satanás tomou posse disso. Mas você sabe, após algum tempo, esta grande luta terminará. Glória a Deus. Ele será lançado no lago de fogo. Ele será exterminado. E juntamente com ele, todos aqueles que o adoram. Mas os herdeiros da salvação virão com Cristo. Agora, ele é um posseiro. Agora, recordem, no Velho Testamento, se um homem perdesse a sua herança e um posseiro viesse até a sua terra, ele não podia retê-la de qualquer forma por mais de 50 anos para aniquilação do proprietário. Após 50 anos, o ano de jubileu chegava, e quando o ano de jubileu chegava, então tudo voltava ao seu princípio original novamente. Todos os escravos, eles voltam ao princípio original. Se um homem estivesse arando o campo e a trombeta soasse, e ele o ouvisse, ele largava o seu arado e dizia: não sou mais um escravo, voltarei para a casa da minha família. Tudo era dado de volta. Se um posseiro estava na terra, ele tinha que sair da terra. Isto é tudo. Ele saía da terra, por quê? O dono legal estava voltando. Ele tinha que entregá-la.
Aleluia! Num desses dias, o reino deste mundo cairão, e os proprietários legais chegarão num desses dias. Amém. Agora, houve um tempo, quando isso esteve em disputa, do 40º dia, do princípio do primeiro dia da limpeza no santuário, ou Cristo foi ao Calvário. Ali houve 40 dias até a ascensão. Foi um debate. De qualquer modo, o grupo de Satanás tomou isso e disse que ele não havia ressuscitado dos mortos. Eles começaram a proclamar por ali, disseram, os discípulos vieram e roubaram durante a noite. Você já leu na Bíblia? Eles disseram que seu povo veio e o roubou à noite, e deram dinheiro aos soldados para dizerem aquilo. Mas isso ficou em questão então, todos ficaram em dúvida. Bem, realmente, talvez isso pertença a uma organização, então, toda coisa pertence a isto. Mas no 50º dia, foi o dia do Pentecostes, o dono legal desceu, aleluia, mostrou que aquilo não era nenhuma organização, que era um enchimento do Espírito Santo, penhor para a sua igreja, de que ela não seria controlada através das organizações e assim por diante, e seria o penhor do batismo com o Espírito Santo, com o poder e o amor de Deus. Amém. Isso simplesmente não faz algo com você? Onde estava o proprietário legal? Nas mãos de Deus. Veja, ele não podia reter aquilo por mais de 50 dias. Você leu isso no Levítico nas leis ali, ele disse, isso não poderia, o dono original, isso tinha que voltar às mãos do proprietário original depois de 50 anos. Todos nós sabemos disso, você já leu isso muitas vezes, tinha que voltar ao proprietário original depois de 50 anos, aleluia. Bem, então depois desses 50 dias, ou anos, um ano, um dia, significando como um ano, e do dia da crucificação, quando eles tomaram este parente redentor e o mataram no dia de Páscoa, aquilo esteve em debate então. A igreja cria naquele tempo que ele era o parente redentor, ele era o redentor. O que fizera? O mataram, o inimigo o fez, e disseram que eles apanharam seu corpo e esconderam em alguma parte, e aquilo era toda uma dúvida para o povo. O que aconteceu então? O que acontece? Agora, no fim do 50º dia, então, vê você, isso não podia mais estar em debate. Então Deus, em vez deles seguirem com a velha ortodoxa, fria, igreja formalista, Deus enviou o Espírito Santo de volta para colocar todos os poceiros para fora, e então tomar conta daquilo. O poder do Espírito Santo desceu e a igreja recebeu o penhor da sua salvação. Aleluia. Agora, irmão, não para ferir seus sentimentos ou nada a respeito disso, se a organização está certa e você é um católico através da organização, você é um batista através da organização, você está perdido. Veja, o penhor da nossa salvação não foi unir a uma igreja. O penhor da nossa salvação não foi pertencer a uma organização. O penhor da nossa salvação é o batismo com o Espírito Santo, sem nenhuma organização. Amém. Por isso eles não podiam reter aquilo. Passado aquele 50º dia, porque aquele era o dia do jubileu, quando tudo voltava ao seu princípio original, e o poder de Deus era levar de volta ao seu original, ou 50º dia, ou ano de jubileu, quando todas as coisas voltaram. Agora, haverá outro ano de jubileu, e que nós acabamos de ter desta vez. Se você observou, o Pentecostes tem caído na América por cerca de 50 anos. Em algum lugar deste tempo, cerca de 50 anos atrás, o Pentecostes começou a cair. Agora, o que está acontecendo? A igreja está recebendo o livro selado 7 vezes da revelação de Jesus Cristo, dos 7 selos, e nem sequer 1/10 deles podem receber isto. Mas quando você começa a ver o ano de jubileu,
onde não temos que nos agitar, nos esforçar, nos empenhar assim, mas já estamos seguros em Cristo. Aleluia! Nós já temos o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Nós temos todos esses grandes mistérios que vamos trazer nesses 7 selos. E lhe provar que aqueles eram os selos que selaram os olhos do povo. Se Deus for meu ajudador, eu lhes provarei que eles não podiam ver aquilo através da Bíblia. Então, claro, se a Bíblia disse assim, então você crerá nela. Que eles não podiam ver nada, a não ser Pai, Filho e Espírito Santo até este momento. Até hoje, eles não podiam ver que não existe um inferno eterno. Eles não podiam ver que havia uma segurança eterna. Eu quero dizer, ao verdadeiro crente, naturalmente. Tem havido uma zombaria sobre isso, por todas as partes, um som incerto, que eles não. Esta é a razão que as pessoas hoje dizem, ora, olhe para aqueles presbiterianos e os demais, fumam, bebem, fazem tudo mais, e dizem que tem segurança eterna, sim, mas você, isto faz lançar fora a verdadeira trombeta. Vamos descobrir aqui e encontrar quando a trombeta soa, se ela não vai diretamente de volta a Gênesis e Apocalipse, de um lado a outro, quando este selo é aberto, vem estas coisas sendo reveladas. Agora, ó irmão, eu pensei que eu vou ter que deixá-las para a próxima vez que eu vier aqui. Eu tenho cerca de 6 páginas que ainda, ou não, nós temos a cerimônia de batismo a seguir. Deixe-me ler isto, umas 2 destas coisinhas bem aqui. O ano de jubileu, correto. Agora, estão todos vocês anotando as escrituras? Em Jeremias 32, começando com o versículo 6, quando você chegar em casa, se desejar ler isto. Agora, Jeremias, para te mostrar o que é este pergaminho, eu mostrarei isto. Vamos pegar o pergaminho de qualquer modo. Isso me dará mais ou menos cerca de outros 10 minutos no pergaminho. Agora, você recorda? Este livro foi selado. Agora, um livro nos tempos da Bíblia não era de 4 cantos como este aqui. Era um livro como este. O que era chamado de livro, um pergaminho, quantos sabem disto? Claro, era um pergaminho, correto. Agora, este livro foi selado com 7 selos. Agora, isto era a Bíblia. E isso foi selado com 7 selos. Agora, observe como isto foi feito. Jeremias, quando ele havia profetizado que ele seria levado. Jeremias, agora no capítulo 32, ele seria levado para o cativeiro lá embaixo na Babilônia. Ele ficaria ali embaixo por 70 anos. Ele profetizou isso. E vocês, leitores da Bíblia, já passaram por isso várias vezes. E ele seria levado ali para fora por 70 anos. Ele era realmente o parente mais próximo de seu primo, que havia morrido. Seu primo, Hanã, 2 e 1. Ananel, ele era o seu parente próximo. Então ele sabia que o inimigo deteria os papéis e tudo mais de seu lugar. Mas quando ele sabia que Deus nunca abandonaria o seu povo, então quando voltasse, ele poderia ter e ser um proprietário legítimo da herança. Aqui está o que ele fez. Ele tinha tudo isso redigido. Quantos já leram isto? Correto. Vocês leram isto? Vocês leram isto, então? Correto. Agora, ele tomou e selou isto exatamente da maneira que esses pergaminhos foram selados aqui. É a coisa mais linda e importante que você já viu. Agora, eu vou tentar ilustrar isso com um pedaço de papel. Eu não sei se consigo ou não. Agora, aqui está a maneira que isso foi escrito para cima, assim. Agora, ele fez isto, e ele selou isto assim, cada um para baixo. Agora, o que aconteceu? Em cada um desses selos estava escrito aqui, ao redor, sua herança. E o que aconteceu? Todos aqueles que caíram antes dele,
e como ele veio herdar aquilo. Estava tudo selado assim. Agora, esta é a maneira que Deus teve seu livro selado 7 vezes. Agora, exatamente à medida que ele o desata, esta revelação vem diretamente ao redor e percorre todo o caminho ao redor deste lado de trás do livro. Este é o porquê você pode tomar o nome de Jesus Cristo e correr com ele de Gênesis a Apocalipse e mostrar que não existe tal coisa como Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, vem, isso vai ao redor através da Bíblia e o revela. Então, você toma algo como ao inferno eterno, você pega isto e corre com isto o caminho ao redor. Nunca houve um inferno eterno, porque no princípio Deus disse que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para a futura punição deles. Então, se o inferno é eterno, como poderia ele ter sido criado? A palavra criação nunca, a palavra eterno nunca teve começo e nunca pode ter fim. Se o inferno é eterno, então sempre houve um inferno. Há um inferno o tempo todo. No mesmo tempo que houve um Deus, houve um inferno. Antes mesmo de haver o pecado, teria havido um inferno. Que coisa, veja, você não pode fazer isto. Então, você observa que estas coisas revelam a si mesmas. E correm exatamente de volta ao redor e abrem um livro. Então, agora, isto realmente mostra o quadro de toda a Bíblia. E os selos que estão na Bíblia, escondidos dos olhos dos sábios e entendidos, Deus, através do Espírito Santo, os está abrindo assim e revelando-os bem através da Bíblia. Glória a Deus. Irmão, eu lhe digo, isso simplesmente deixa minha gastronomia espiritual agitada. Veja, vem, agora veja aqui, veja isto. Isto é exatamente como você compreende o que eu quero dizer? Amém. Veja, está aqui um selo. Agora, se você observar e ler aqui, for até Jeremias, você verá como ele selou isto. Agora, aí está um livro, está escrito ali. Agora, exatamente na hora da primeira revelação. Então, ele abre este selo. Agora, você observa e veja o que aquele primeiro selo era, quando chegarmos a esses selos. Então, veja, na próxima, na vez do segundo selo, ele extrai o próximo selo. E você sabe onde nós estamos? Estamos quase no 7º selo neste momento, agora mesmo. E quando o primeiro selo foi aberto, a primeira trombeta soou e a primeira praga caiu. Quando o 6º selo foi aberto, o 6º selo soou e a 6ª praga caiu. Apenas observe isto. É a coisa mais linda que você já viu. E quando eu o fizer, eu vou apanhar um grande, imenso quadro negro e trarei aqui e apenas ensinarei bem aqui. Então nós apenas tomaremos tempo suficiente em cada selo e voltaremos e tomaremos a história e coisas e provaremos exatamente quando isto aconteceu e mostraremos bem aqui na Bíblia quando ela disse que aconteceria. E exatamente quando isso aconteceu, simplesmente a data e tudo mais. Eu tenho isto. Vem, obtive isto dele. Isto é correto. Aí estão os selos. Agora, quando Jeremias escreveu este livro, foi selado. Aqui está uma boa coisa que eu quero que você observe. Todos vocês que leram isto, que aqueles livros selados, agora, recordem, ele ia partir. Ele tinha profetizado. Agora, ele não sabia disto. Somente através da profecia. Você está me acompanhando? Através da profecia, ele sabia pela revelação de Deus que eles estariam afastados daquele país por 70 anos. Você recorda dele profetizando aquilo? Ele seria 70 anos, eles estariam no cativeiro. Então ele queria ter certeza que este selo,
que sua herança seria guardada, porque ele herdou a herança de seu primo, então ele tinha tudo isso escrito legalmente. E o que ele fez com isto, para que isso não apodrecesse ou enferrujasse? Ele colocou aquilo em um vaso terreno, e colocou aquilo longe, para que não apodrecesse ou enferrujasse, até que aqueles 70 anos terminassem. Glória a Deus. Espero que você tenha captado isso. Vê você o que Deus fez? Ele nunca revelou isso aos sábios e entendidos, para que eles agitassem com isso por todo este tempo, mas ele colocou isso em um vaso terrestre, e ele criou para si mesmo seu próprio Filho, Cristo Jesus. E neste último dia agora, ele está abrindo os selos e mostrando isso para a sua igreja. Guardou em vaso terrestre, para que ele não apodrecesse ou enferrujasse. Aleluia, aleluia. Eu sei que você acha que eu sou um santo rolador, talvez eu seja, vê você, mas aí está isso, está enrolado e guardado em um vaso da terra, que foi redimido da terra, apareceu na manhã de Páscoa, onde os selos da morte não puderam segurá-lo mais, mas ele rompeu os selos, ressuscitou e provou a si mesmo, nesses últimos dias, que ele está vivo, ele está em sua igreja, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso tem sido escondido dos seminários, isso tem sido escondido das organizações. Está escondido, irmão? Não tem. Não tem para onde eles verem. É o selo. Para poder enxergar, tem que estar fora da organização. Se estiver dentro da organização, não vai conseguir ver. Deus colocou esses selos em um véu de carne, em um vaso terreno. Que Deus possa nos ajudar a compreender isto. Amém? Viemos até a página 35, ao parágrafo 198. Nós vimos do 139 ao 198. Irmãos, essa mensagem tem sido uma bênção para nós. Tem revivido coisas que nós já havíamos escutado, mas precisava o tempo certo para que aquilo pudesse se encaixar. Então, que o grande Espírito Santo possa nos ajudar a encaixar todas as coisas e assim obter a totalidade da fé para o nosso arrebatamento. O profeta disse: nós precisamos. E esta fé do rapto, a fé do arrebatamento, está nas mensagens. E na mensagem do arrebatamento, o profeta disse que o arrebatamento é uma revelação. Que Deus possa continuar nos abençoando grandemente. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos que tivemos aqui, lendo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, confiando e esperando do Teu Espírito Santo, para abrir o nosso entendimento, nos mostrando todo o plano de redenção. Como que Tu escondesses aqueles mistérios, aonde Tu colocasse, e o tempo determinado para que esses mistérios pudessem ser desvelados. Nós te agradecemos, ó Pai, por podermos ser contados como um dos tais, porque Tu escondeste essas coisas dos sábios e entendidos, e revelado aos pequeninos, porque assim agradou a Ti fazê-lo, ó Pai. Nós somos aqui esses pequeninos, somos parte desses pequeninos, ó Pai. Por isso nós Te agradecemos por tudo, por toda a revelação, por todo o entendimento, pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, para nos ajudar a entendermos, porque Tu disseste, ó Pai, em Tua Palavra, que se o grande mestre não estiver aí, podemos ouvir a verdade todos os dias de nossas vidas e não compreendermos. Mas nós cremos que o grande mestre tem estado ao nosso redor, tem estado conosco, tem estado em nós. Esta é a promessa, Deus bendito, deste tempo do fim. Por isso temos podido ver a Tua Palavra aberta diante dos nossos olhos. Ajuda, ó Pai, abençoe a cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet, que detiveram um tempinho da sua vida aí, ó Pai, no seu lar, aonde quer que se encontre, para ter este momento de companheirismo em torno da Sua Palavra. Tu sabes o desejo do coração de cada um dos Teus filhos,
e cabe a cada um de nós aqui, ó Pai, na tua presença interceder pelas necessidades dos teus filhos. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Cure o enfermo e liberta o cativo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos por todas essas bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Temos avançado. Deus nos dará muitas e muitas bênçãos ainda no estudo desta mensagem. Antes de agradecermos com gratidão em nossos corações um louvor, nós vamos comunicar os nossos irmãos que estiveram conectados conosco, né? Durante a transmissão, muitos estiveram conectados conosco, muitos não comunicaram suas audiências, mas sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Estiveram conectados conosco nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão Jailson Souza da Paraíba, irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, irmã Beatriz Ribeiro daqui de Ariquemes, conectada, irmão Jonas da Silva, também conectado, Alto Paraíso, irmão Romeu Eisenman, daqui de Ariquemes, conectado, irmã Keren Apuca, irmã Louise, também, Tangará da Serra, Mato Grosso, conectado conosco, irmã Marlúcio dos Santos, Veloá Quenara, Alto Paraíso, também conectada conosco, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo, também conectado, irmão Mateus Tudéia, irmã Patrícia, Amanda e Mateus, conectados. Deus abençoe a todos, meus irmãos aqui de Ariquemes, né? Também, vamos aqui mais, pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, irmão Rodney, Betim, Minas Gerais, Deus abençoe, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, Deus abençoe, irmão Letácio, né? Irmão Juscelia e família também, né? Deus abençoe a todos os nossos irmãos. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Sábado, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui novamente através deste canal para continuar estudando este tema, Apocalipse capítulo 5, segunda parte. Amanhã temos live através do canal das 1000, todos estão convidados para estar assistindo. Estamos estudando o 7º selo, tem sido uma bênção. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é por letra, ciência ou razão que você vai mostrar ser cristão. Nem dizer que Jesus aceitou e saber se Ele te predestinou. Porque toda a ciência da igreja está na fundação, e a legítima igreja está sobre a revelação. Lá no céu tem um livro chamado Livro do Cordeiro, que o Pai no princípio escreveu nome do seu herdeiro, e também ocultou estas coisas dos sábios e dos entendidos, e só revelou aos seus pequeninos. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aqueles que o Senhor revelou e predestinou. Quem poderá entender a sua palavra, Senhor? Só é aquele que o Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou. O Senhor revelou e predestinou.
abençoe a todos em nome de Jesus.